Ninguém se propõe na origem do problema, nem MBL nem Nando Moura. Exatamente, irmão. Aí, ó, é a mesma coisa que eu penso, cara. Mesma coisa que eu penso, irmão. Fazem um alarde, criam aí um estardalhaço, uma puta briga em prol de uma coisa que... O problema maior que eu vejo é que parece que o Nando Moura, ele tá numa vibe que ele quer brigar com todo mundo. E eu até agora não entendi o porquê. Igor mandou R$5. Eis a questão. Fechando, eu adoro criar. O Arthur Duval respondeu o Nando Moura. Do Merreiro, mas enfim. Ele era um cara que, porra, meu, beleza. E conversando com ele, eu já via que ele era bobo. Já sabe aqueles caras bem faixa branca? Tipo assim, uma vez ele me perguntou coisa, sei lá, do Júlio Lancelotti. Você vê que o cara tá muito assim, né? Mas tudo bem. E aí esse cara, do nada, ele virou ali e conta a gente. Vamos ver a resposta do Arthur Duval pro Nando Moura aqui. E agora ele ajuda o Nando Moura a formular essas teses malucas, né? Então, vamos ler atrás da missão, que eu lembro que ontem no grupo o pessoal tava fazendo e eu não peguei ela até o fim. Vamos lá. Resposta oficial do Partido Missão ao avisador geral. Eu ontem aqui falei mais ou menos o que eu penso sobre questão de fundão eleitoral e achei que o Nando Moura deu uma forçada demais na avaliação dele sobre o MBL nesse quesito aí. E agora nada mais justo do que eu ver a resposta do Arthur Duval. Concordo, Xande mandou R$5. Eu também acho que em Coonho eu sei o acreio em Coonho eu sei o acreio em Coonho eu sei o acreio. Satânico, vergonhoso. Dá um zoom, por favor, pra letra ficar maior. O Nando Moura realmente faz isso, cara. O que ele faz? Ele de forma muito habilidosa, ele mistura as palavras. Você não, né, o Mato BR, mas os outros sim. R$5, né? Pra dar um ar. Às vezes você vê um vídeo do Nando Moura, você nem entende muito o que ele falou, né? Tipo, pô, você só segue uma impressão, eu acho que o Nando Moura tá denunciando uns picaretas, né? Só que quando você pega e esmiuça, você vai na minúcia, peraí, o que ele falou, né? Vamos lá. Então, por exemplo, uma das coisas que ele fala muito. Eu acho que o Nando Moura, no vídeo dele falando sobre essa questão específica de fundão eleitoral e do MBL, ele exagerou, do meu ponto de vista, né? Eu acho que ali ele... É até difícil de explicar, mas ele coloca pensamentos dele que não tem como provar, como se fosse Pouco mandou R$5. um fato. Xandão, você cometeu 3 pecados. Primeiro, né, que ele tá falando agora. O tal do nepotismo. Vamos falar do nepotismo. Parece que o Nando Moura tá denunciando um esquema familiar aí. Nós vamos falar disso. E você vai me falar se isso faz sentido. Então, sua estratégia é simples. Levanta ilações, conecta pontos sem relação, se faz de louco diante de processos complexos, como a coleta, apuração, envio, formação de lote, entrega e avaliação de fichas, e faz conjecturas futuras de maneira sinuosa para evitar processos, né, aos fatos. Então ele vai lá. A principal acusação é grave. Ainda que o youtuber não seja direto para não responder, para não perder processos, de maneira covarde, ele quer dizer que membros dos diretórios do partido participaram de campanhas para roubar dinheiro de fundo e desviar para a missão. Isso aqui é importante de deixar claro. Quando você fala que uma pessoa... Então, esse que é um ponto que eu acho complicado. Porque assim, você falar, partido tal pegou dinheiro do fundo eleitoral. Tá. Mas a princípio isso daí significa o quê? Porra nenhuma. Reaja a esse vídeo, Joás. Então assim, ficar fazendo suposições porque partido pegou dinheiro de fundão, sem você ter provas concretas de que algum dinheiro foi desviado ou que foi para outra finalidade, né? Aí é outra história. Então assim... Pois é. Tira dinheiro do fundo. Como não? Você viu as empresas que prestam serviço pros caras? Tudo da família, nepotismo. Não, mas peraí, calma. Subaru Natsuki mandou Você pode até pensar R$5. que tem a ver com nepotismo. Eu volto depois da mas morte, isso daí não é... terrível, eu volto no tempo, isso daí não é uma prova de que todos seja. eu amo morrer. Vou esperar pra ver o que ele vai explicar. Pode ser que não seja. Para todos terem um final feliz, o time ninguém mais vai sofrer, além de mim eu sofro. Esse negócio de você ter um partido político próprio, criar um partido político, é muito complicado, cara. Complicado, pô. Vamos ver aqui o que vão falar. Vamos tentar seguir aqui a lógica, né? Sempre. E ter aquela... saber analisar os fatos, né? Para outro fim, seja pra você... sei lá, pra você montar um partido, seja pra você ir viajar, seja pra você comprar um carro. Isso é um crime. Inclusive, o Collor, o Fernando Collor de Mello, tá? Ele sofreu... o que despertou na época a questão do impeachment do Fernando Collor foi isso daí, né? Então, foi uma questão técnica. Só que, no caso do Collor, tinha outras coisas muito mais graves por trás. Impeachment, tecnicamente, é claro que foi um processo político, etc, mas tecnicamente por causa da Elba. Ele comprou uma Elba com sobra de campanha, isso não pode, tá? Isso é crime. Não é que, tô fazendo uma coisa imoral, tô fazendo uma coisa feia. Não, isso é crime. Então, se você sabe que uma pessoa está cometendo um crime e você quer impedir essa pessoa de cometer esse crime, o que você faz antes de mais nada? Você denuncia, você faz uma denúncia. Olha, eu estou fazendo uma denúncia. E qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa. O irmão do Nando Moura, inclusive, que é xará do meu irmão, chama Gustavo, inclusive, parece com ele. Ele é advogado.
você pode redigir uma denúncia e entregar ao Ministério Público. Olha, eu acho que o Partido Missão está roubando dinheiro do fundo. Então tá bom. Então vai lá e faz a denúncia. Se ele acredita nisso, recomendamos que ele denuncie todos as autoridades competentes. Por que não faz isso? Esse é um dos roubos mais estúpidos da história. E a missão mereceria deixar de existir apenas por ser composta de gente muito burra. Vamos explicar a tese dele que aí você vê. 3. A missão possui até agora 130 membros dirigentes. Deixa um pouquinho, Ana. Os 37 citados por ele, remunerados por seus trabalhos em campanhas, utilizando ou não recursos públicos, não realizaram repasses ao partido durante ou após o período eleitoral. Isso é comprovado pelo partido à Receita Federal. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as doações do Missão, todas as doações, todas, elas são feitas através, são feitas oficialmente. E todos os gastos da missão são feitos oficialmente. Ou seja, o que a missão teve de gasto até agora? Vou dar um exemplo. Você é um coletor. Você coletou uma ficha lá. Olha, quanto a missão falou que ia pagar pra vocês? Falou que ia me pagar R$2,50, depois R$2,75 por essa ficha. A missão vai lá e paga você. Isso não é deixa eu tirar da minha carteira aqui tal dinheiro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você faz tudo por dentro e tudo é declarado. Tamo junto, Nerdola! Você imagina, cara, num processo de formação do partido, quantas lupas não tem de todos os... Quando vai acontecer o encontro com o Arthur? Não sei ainda, cara. Não sei ainda. Os seus oponentes, de todo o sistema judiciário. Pouco complicado isso aí, né? A agenda da galera aí, a gente tá sempre com as coisas pra fazer, é difícil. Mas uma hora dá certo. Ou seja, o que o Arthur tá falando aqui que não é tão simples assim, caiu o dinheiro lá no fundão eleitoral. Opa, galera, vamos pegar aqui, compra isso aqui, compra aquele ali, pega assim. Santiox mandou 5 Não é reais. simples desse jeito, né? Xandão, tive 2 relacionamentos ao Até longo da porque vida. se E enquadra obviamente como 2 crime. relações sexuais. Então, Não gostei aqui, eu não entendi. Você faz uma solicitação formal e, de acordo com a lei de acesso à informação, você vai ser informado aqui. O guitarrista amador de heavy metal não possui nenhuma prova que sustente o que diz, restando a ele o papel ridículo de imputar crime de maneira sinuosa a pessoas honestas que põem a cara a tapa debaixo de chuva e sol para montar esse partido. Ele alega também que o partido é composto de familiares, portanto nepotista, enquanto ignora os demais membros em mais de 10 estados, ocupando cargos de direção da missão. Pedindo forças a Deus. Sinto que estou mais focado e mais criativo também. Realmente, irmão, acho que agora estou treinei perna ontem, Super. Eu também. calado. São centenas de pessoas convenientemente ignoradas pelo metaleiro. Tem de porra nenhuma que esse pica-pau satânico Em primeiro falou. lugar, antes de mais nada, acho que em algum momento eles falaram isso, né? Vamos ler que aí vai chegar nessa parte, vamos lá. Ressaltamos que nenhum membro do Partido Missão é remunerado por suas funções gerenciais ou administrativas, dado que o partido sequer foi finalizado. E mais, quando pronto, também não terá acesso ao fundo partidário, algo ignorado pelo roqueiro de Imbu. 7. Ele alega nepotismo ao afirmar que 5 familiares e líderes da missão também fazem parte desse corpo de 130 pessoas. Primeiramente, não há existência legal de crime de nepotismo quando relacionado a membros dos partidos políticos. Ele mente quando usa o termo. Vamos entender aqui. O Nando Moura ele tem uma tese. A tese dele é o seguinte: o Arthur e o Renan estão montando um partido para que ele e a família dele mamem no fundo eleitoral. E no fundo partidário. Essa é a tese do Nando. Pra comprovar isso, ele pega uma lista de dirigentes do partido de 130 pessoas, que essa lista ela pode variar, tá? Ao longo do tempo ela Até merda. pode aumentar, pode diminuir, enfim. E dessas 130 pessoas, ele cita quantas pessoas? Ele cita 5 familiares. Então, vamos supor que eu quero montar um partido pra mamar no fundo eleitoral. Eu preciso preencher 130 cargos. Aí dos 130 cargos, eu coloco 5 membros, que são da minha família ou da família do Renan, pra mamar no fundo eleitoral. Você concorda que isso não faz o menor sentido? Ou eu, sei lá, tô louco. Se eu quero mamar no fundo eleitoral, e eu quero, então, me aproveitar disso e fazer falcatrua, como é que eu coloco nos 130 cargos somente 5 pessoas que são da família? E lembrando, esses cargos são espalhados por todos os estados do Brasil, em vários estados do Brasil, de acordo com o que a lei manda. De acordo com o que a lei manda. Aí eu pergunto pra você, como que a gente vai fazer pra que isso dê certo? Então, numericamente, isso já não faz sentido. Bando de Pandaré fazendo motociata contra o iFood, sendo eles autônomos. Tipo, fazer manifestação contra a carga tributária desse país cabalístico, ninguém quer petitir. Cara, quantas pessoas você vê aí brigando pra justamente fazer uma reforma tributária, taxa de juro, auditoria da Bob dívida Esponja, o pública? molestador, está de volta. Essas coisas não são Mandou debatidas 5 e reais. trazidas ao público, Xandão, né? você dá o É um ou outro que fala Se só. você ficar em... Só que existe mais um ponto que pra mim é o ponto central. Eu não sei se você sabe. Se eu, por exemplo, indicar o meu irmão pra trabalhar no meu gabinete, vamos supor que eu tô no meu gabinete, e eu indico o meu irmão pra trabalhar lá. Isso se chama nepotismo. É contra a lei. Você faz uma denúncia e esse cargo cai. O cara perde emprego, porque você não pode colocar uma pessoa da sua família no seu gabinete. Aí normalmente você faz um negócio chamado nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? Então eu chego pra um deputado amigo meu e falo, meu, é o seguinte, eu não posso empregar meu irmão, mas você pode. E você não pode empregar o seu irmão, mas eu posso. R. Xande mandou 5 reais. Os caras são autônomos e trabalham numa plataforma que não são eles responsáveis pela gestão. Não tem sentido protestar contra isso. É por isso mesmo, exatamente essa é a síntese do meu pensamento também. Por isso que eu penso que o Nando Moura, ele extrapolou aqui. Ele tem uma suposição na mente dele, é uma extrapolação, entendeu? Eles são trabalhadores independentes, eles têm a família deles que também ajudam nesse propósito, e eles vão se ajudando como podem. Simplesmente acusar, falar de nepotismo por conta disso, eu acho que é uma forçação, entendeu? Posso. Vamos cruzar? Você contrata o meu irmão e eu contrato o seu irmão? Beleza. Isso
é nepotismo cruzado. Isso também é tipificado criminalmente. Nunca ninguém do MBL fez isso, vocês podem procurar, etc e tal. Isso nunca aconteceu. Mas Até o momento aqui, a coerência do que o Arthur tá falando pra mim tá tranquilo. Mas, olha só que coisa interessante. Dentro de uma organização partidária, que tem um CNPJ e é uma fundação privada, você sabia que o partido é privado? É uma instituição que tem função, né, ou almeja ocupar espaço público, mas é de fim privado. Você sabia que não existe nepotismo? Conde respondendo ao pastor que tava reagindo ao padre Paulo Ricardo. Manda doble, tamo junto. Basel, tamo junto, irmão. Já reage, porra. Eu não concordo com tudo que o Nando fala, mas o MBL me cheira uma merda terrível desde o começo. Mas qualquer partido político tem cheiro de bosta, né, ô Rio? Até aí nada de novo, irmão. Quer saber como eu faço essa voz? Partido político é frágil, já expliquei pra vocês, né? Não dá pra confiar em partido político. Você sabia que não existe? Ó, eu vou te falar, não é isso que aconteceu, mas se dos 130 membros, os 130 fossem meus irmãos, vamos supor que tivesse 129 irmãos, aí eu fizesse e colocasse todos os meus irmãos no partido, você sabia que isso não teria nenhum problema? Então, pra começar a conversa, ele nos acusa de um crime que é impossível de ser feito, porque não é crime. É como se eu tivesse, sei lá, é como se no MBL eu chamasse, sei lá, a minha esposa pra trabalhar aqui. Ah, depois não, o MBL é uma organização privada. O partido é a mesma coisa. Ô seu merda, que você tá chamando de ladrão! Ah, eu não gosto disso. Beleza, você tem toda a liberdade de falar não quero apoiar, não gosto. Ok, mas isso não é crime, cara. E mais, as pessoas que foram escolhidas pra fazer parte desses cargos de dirigência, que não são remunerados, é importante deixar claro, ninguém ganha um centavo. Essas pessoas são fundamentais para a missão. Um dos casos que ele citou, acho que foi o próprio pai do Renan, né? Cara, como é que você ousa citar o pai do Renan, mano? Que você já tá com ele tantas e tantas e tantas vezes, cara. O pai do Renan, de graça, já ajudou tanto, mas tanto a missão, cara. E consultoria jurídica, já ajudou com contato que ele tem em outros estados. Porque o pai do Renan é diferente de você, ele saiu de casa, ele construiu coisas, ele trabalhou, ele conhece pessoas, ele tem street smart, que chama, ele sabe como é que as coisas funcionam. Então você ter um cara desse próximo é fundamental pra você não tomar golpe, pra você fazer as coisas direito. Então sim, cara, o pai do Renan está na estrutura. Faz todo sentido. Que surpresa. Você queria que colocasse quem, Nando Moura? Você queria colocar... É por isso que pra mim, você simplesmente falar, ó, tem um cara familiar que tá na estrutura. Ué, e daí? Vai confiar em quem? Na sua família ou num Zé Ruela qualquer? Ainda mais se alguém da sua família tem experiência. Que nem o pai do Renan aqui, que nem o Arthur tá apontando aqui. Quer dizer, então aí... Pra mim, isso aqui é perfeitamente coerente. Não vejo problema nenhum. Cássio, teu irmão? Ó, nós estamos fazendo um partido aqui. Ele tá se fudendo aqui pra tentar, pra conseguir, não sei o que lá. Ah, precisa de um dirigente. Pega o irmão do Nando Moura, vai. Bom dia, Xaninho. 2 dias de live, 10 de férias. Vai tomando, irmão. Pra ele achar que é legal isso daqui. Ladrão. Ele alega... Mas que caralho! Citados por ele, e em especial, foram fundamentais na atuação jurídica e na captação de recursos, né? Desce um pouquinho mais. O youtuber se faz de louco e ignora que Arthur Duval não dispõe de direitos políticos sequer para figurar como fundador do partido. Isso aí é o seguinte, parece que ele pegou um trecho de um vídeo meu, sei lá, acho que da semana passada, retrasada, onde ele fala que como é que ele fala? Você é imperador, você é alguma coisa do partido. Ele falou, cara, eu nem tô no partido. Eu não tenho... Acho que no fim das contas, nada dessa polêmica importa. Isso aqui é uma coisa... Ninguém se propõe na origem do problema, nem MBL, nem Nando Moura. Exatamente, irmão. Aí, ó, é a mesma coisa que eu penso, cara. Mesma coisa que eu penso, irmão. Fazem um alarde, criam aí um estardalhaço, uma puta briga em prol de uma coisa que... tem nem direito político pra estar. Aí ele usa isso como argumento pra falar outra coisa, né? Mas enfim. O YouTube se faz de louco, ele ignora que Arthur Duval não dispõe de direitos políticos sequer para figurar do partido. Quanto mais para virar um imperador. Também não sabe que Arthur é um dos maiores doadores do partido, conforme informado a Receita. Isso é outra coisa importante, deixa claro. Quando a gente fala assim, ó, eu captei recurso do João. Não é que o João veio aqui no MBL com um pacotinho marrom, sabe? Um pacotinho... Foda que o Nando fala umas merdas, mas às vezes ele acerta também sobre partidos ou pessoas. Claro que acerta. Bom dia, todo mundo tem um pouco de razão, irmão. Esses caras aqui, ó. Você viu o Arthur Duval falando? Todo mundo tem um pouco de razão e acerta, cara. Quando a pessoa se propõe a acertar, ela tá em busca da verdade. Mas é normal a gente errar também, da mesma forma que eu aqui. O problema maior que eu vejo é que parece que o Nando Moura, ele tá numa vibe que ele quer brigar com todo mundo. E eu até agora não entendi o porquê. Igor mandou R$5. Eis a questão. Eu adoro. Dinheiro, igual o saquinho de padaria. E aí ele viu que ninguém tava olhando e ele entregou um bolo de dinheiro. Não, cara, todas as doações ao partido, todas, elas têm de ser oficiais, elas têm de ser por dentro. Todo o dinheiro que eu coloquei por dentro. Eu peguei o meu dinheiro. Presta atenção, Nando Moura. Isso é de forma oficial. Eu oficialmente, tá? Eu peguei o meu dinheiro e eu doei para o partido Missão. Por quê? Porque eu acredito nessa porra. Você pode achar o que você quiser disso. É burrice, é um idiota. Porque diferente de você, Nando, que você falou, né? O meu áudio era uma zoeira, né? Falando que elas são fáceis porque elas são pobres, né? Falando das meninas gatas lá, do leste europeu, etc, etc. Você falou isso com outras palavras. Aquele teu vídeo onde você fala assim, o Brasil é uma merda mesmo, eu vendo desesperança e eu sou o cara que eu vendo lenço pra você chorar. Eu sou o contrário, Nando. Você é um cara muito inteligente, você é um cara muito esperto, você é um mestre do capitalismo. Você vê que as pessoas estão desgraçadas, sem esperança, você vende, você é um capitalista. Aprenda aqui como sair do Brasil, o Brasil tá uma merda, hein? Beleza. E você fala abertamente, eu vendo lenço pro cara chorar. E você ganha dinheiro com isso. Eu sou burro, Nando Moura. Eu faço o contrário. Eu pego o meu dinheiro, tá? Pego o meu dinheiro e dou pra missão, velho.
Eu sou o contrário, né? Eu acredito nisso tanto que eu ponho a minha grana. Mas enfim, né? Aguardamos o retorno dos direitos políticos do Arthur para que dispute eleições sobre nossa bandeira. Quanto à acusação de acúmulo de poder, ele está que o presidente Renan teria direito a 3 votos em votações. Isso aqui, cara. Pra começar é o seguinte, se o Renan tivesse direito a 3 votos, se ele já seria o cara mais burro do mundo. Porque se você tem ali, vamos dar um exemplo, vai, 130 dirigentes, o Renan poderia ter 130 votos, se fosse o caso. Mas o cara é tão burro que ele nem leu o estatuto. Mesmo que tivesse o que o próprio estatuto contradiz, isso não significaria nem perto da metade necessária para conseguir vencer qualquer decisão. Só que independente disso, o Renan não tem os 3. Ele não leu o estatuto. Isso não existe, cara. Mas mesmo que ele tivesse, ó, estou fazendo uma importante denúncia, tá? O Renan... Posso misturar o whey com sucrilhos coloridos? Pode, ué. Por que não? Vamos supor que eu quisesse montar o partido e o partido vai chamar assim: Partido da República do Arthur. PRA. Partido da República do Arthur. Você sabe que eu poderia fazer isso? Sabe que eu posso fazer isso? E as pessoas seriam livres para querer me apoiar ou não? Idealizador do Livro Amarelo e mobilizador dos nossos times de coleta. É mais que legítimo para ocupar a posição, dado que foi eleito de maneira unânime por mais de 100 pessoas no ato de fundação do partido. Mas eu vou além. Esquece o Partido Missão. Esquece o Partido Missão. Que o Partido Missão, ele é a ponta do iceberg das coisas que o Renan construiu. Quando você chega no MBL e você conversa com as pessoas, você não tem aquela relação mercantil com a figura do Renan. Não existe um negócio assim. O Renan, ele me paga. Geralmente, a saga da pessoa no MBL é assim. A pessoa se apaixona pelo grupo, entende o que o grupo tá fazendo, começa a acompanhar, questiona tudo, entende que o grupo passa pela sua peneira de critérios, aprende com o grupo, se engrandece com o grupo, ele fala assim, eu quero entender ainda mais sobre esse grupo. Aí ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele entende mais da organização do grupo. Então ele entende o grupo mediaticamente, gosta, se apaixona, entra, aprende, blá blá blá. Aí ele passa pra camada mais interna da cebola. Ele fala, deixa eu entender como é que funciona a organização do grupo. Quando ele chega e entende a organização do grupo, ele entende as diferentes personalidades. Por exemplo, um cara que se aproxima do MBL começa a entender a genialidade do Riso, né? O Riso é um cara que ele não aparece muito, o Riso não é um porta-voz, né? As pessoas do MBL conhecem o Riso. Mas se você sair na rua e perguntar, você conhece o MBL? Conhece quem conhece? Conhece o Arthur? Conhece? Você conhece o Riso? Não. O Riso foi basicamente o criador do sistema memístico do MBL. Tá lá em 2016, quando você viu os memes mais criativos, mais eficientes, tudo isso é a genialidade do Riso antes de aparecer agora a inteligência artificial, antes de aparecer esse monte de páginas de meme. O Riso criou uma tendência nacional de criação de memes, eu não tô brincando. O Riso, ele é um cara que, dentro das capacidades cognitivas dele, ele conseguiu entender e criar um método de comunicação muito rápido, que é um estilo de meme, precisa de um meme informativo. Existe um tino, que é um tino artístico, cara, que às vezes é difícil de você colocar em palavras objetivas. É como se, as pessoas chamam de bom gosto, né, de forma assim, popular se chama de bom gosto, bom senso, né, mas é uma coisa difícil de você definir em palavras. E é você olhar uma coisa e saber dar um ar artístico pra aquilo, é saber dar um toque de beleza naquilo. O Riso faz isso de forma instintiva. O Riso, apesar dele ser daltônico, isso é muito louco, o Riso é daltônico, muito mais do que eu. O Riso sabe escolher as cores certas, o Riso sabe diagramar um meme, o Riso sabe diagramar uma página, o Riso sabe como fazer com que uma mensagem às vezes complexa se torne simples. Este Riso, eu lembro quando eu conheci o Kim, cara, foi em 2016, tal, primeira reunião com o Kim parecia um deus, né, porque eu já contei essa história várias vezes, eu cheguei no MBL. O cara é vice-presidente que faz memes, meu Deus, que merda, na moral. O Bolsonaro foi eleito por causa de meme? Vai falar que você também não chamou ele de mito. Você viu os memes dele, as mitadas. Os memes hoje em dia tem capacidade de eleger uma pessoa, irmão. O pessoal gosta. Isso aí é propaganda. O Kim, ele por acaso, ele tava dentro de uma sala dando entrevista pra 3 jornalistas, então ele parecia um líder, assim, parecia que o Kim era tipo um chefão, e tipo, as pessoas, né, estavam lá glorificando ele, era muito louco. Aí o Riso saiu da sala, tal, o Kim saiu da sala, a gente tava conversando, tal, foi o primeiro dia que eu conheci o Kim, e aí o Riso falou alguma coisa pro Kim, e o Kim falou, não, faz de tal jeito. Aí eu pensei, mano, como que ele responde assim, tipo, pro chefe, tá ligado, pro Kim, né, não é o Kim que é o cara. Teoricamente, sua animosidade impede de ver o básico, talvez por nunca ter tentado nada sério e complexo em sua vida, além de uma importante banda. Além de uma importante bandinha imbu que contava talvez com 4 meses. O Brasil tá virando hospício de gente doida. Já virou, irmão. E não vale a pena lutar por isso. Exatamente. É só angústia. É, exato. Você traduziu exatamente. O que eu sinto é angústia, irmão. Por isso que eu falo brincando aqui de virar presidente e tal, mas é impossível. Isso é literalmente impossível, rapaziada. Acabou já. Acabou. É só esperar acabar mesmo. Né? Pois é, você coordenar um time de milhares de pessoas é uma coisa um pouquinho mais difícil. 15, achou que estava ridículo? Calma, que pior. O metaleiro propõe uma teoria conspiratória muito particular e sacana de que usamos fundo eleitoral de outros partidos para financiar a missão via fraude e golpe. Isso aqui é muito, muito interessante, tá? E eu vou te dizer, como ele cita nominalmente várias pessoas, eu que sou um cara contra processos, eu acho sim que a gente deveria pegar todas essas pessoas, eu vou até ver, você citou o cara nominalmente, você tá falando que ele fez uma fraude com fundo partidário de outro partido, então você envolveu inclusive outro partido, então agora você vai ser processado e você vai ter que responder, você vai ter que mostrar direitinho como é que funcionaria essa fraude. Eu acho que é o mínimo, tá? Eu acho que é o mínimo. Novo membro da Valete, vamos ver quem entrou? O Douglas, tamo junto, já dei like na live, hein? Vamos lá. O músico cita que o partido passou de 32 para 73 mil assinaturas coletadas, ele usa esse termo, tá? Assinaturas coletadas, em um mês, após alguns de seus membros serem remunerados por participarem de campanhas eleitorais, insinuando que o valor teria sido usado para impulsionar a coleta de assinaturas. Sua argumentação é tão ridícula que inclui entre os golpistas e fraudadores o candidato a prefeito de Curitiba, Neile Prevost.
Membro do União Brasil sem ligação alguma com a missão. Então assim, ele acha que o Ney Leprevost, um cara que eu nem conheço ele, que foi o candidato que o Bétega falou, eu vou votar no Ney Leprevost, ele usou fundo partidário de outro partido pra ajudar o presidente de honra da missão, Renan, a mamar no fundo eleitoral com sua família através da criação da missão. Cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aí, desce aí. Ele erra e demonstra falta de habilidade cognitiva confundindo coleta com validação e ignorando os prazos de coleta e trânsito das fichas em todo o território nacional, pois. Aí, antes de eu ler a nota, eu vou explicar como é que funciona. Deixa eu te explicar, Nando Moura. Você não vai na rua e fala assim, oi, tudo bem? Eu tô aqui criando um partido, tal, você tem como assinar pra mim? Aí ele ping. Trazer alguma ideia como as do Dr. Enéas, defender esse país como nacionalista virou uma completa utopia. Gabriel, acabou, cara, né? Sinto muito aí as pessoas que têm esperança, que acham que o Brasil vai virar um país nacionalista. Não vai, tá? Sinto muito aí, mas não vai, não. Já era, irmão. Pinga lá, sozinho. Ele pinga no sistema TSE. Eu vou explicar pra você como é que funciona. Vamos supor que eu estou na Avenida Paulista e eu cruzo com a Ana. Oi, Ana, tudo bem? Começou a Ana e tal. Ó, eu tenho um partido assim, você quer apoiar? E depois, vamos supor que depois de todo convencimento, ela fala assim, não, eu quero te apoiar, mas quando ela coloca o título eleitoral dela, tá? Não é de São Paulo, tô dando um exemplo. É de Roraima. Como é que você faz pra isso ser regularizado? E aí eu quero que você entenda que nós não estamos falando de uma ficha, estamos falando de 2 fichas. Nós estamos falando de centenas de milhares de fichas. Como é o eleitoral daquelas pessoas? Você entende? A quantidade mostrada no sistema TSE de fichas validadas em cartões eleitorais, apesar de todo o empenho em criar insinuações a respeito da formação da missão, Moura desconhece totalmente o processo, parecendo uma criança falando de equações complexas. Rapaziada, eu acho que já tá bom de reagir a esse vídeo, já vimos aí cerca de meia hora, já tá satisfatório, dá pra ver aqui. Da análise que eu faço, pra mim a coerência maior tá aqui do lado do MBL. Eu acho que o Nando Moura realmente forçou ali um pouco a barra. E é isso, né? Pra mim, essa situação aqui é uma perda de tempo total. Tem coisa muito mais importante para ser discutida. Realmente aqui não tem nada que eu veja assim que tenha um caráter espúrio, né? Acho que aqui o Nando Moura ele realmente exagerou, né?